gravar aqui em relação à nossa aula. Todos vocês assistiram a aula de pós-graduação em odontologia? O que vocês acharam? Ficou claro para vocês? Surgiram algumas dúvidas que eu vou conversar agora, já vou esclarecer algumas dúvidas, mas o que vocês acharam da aula? Que tipo de dúvidas vocês tiveram? Podem falar no microfone, viu, pessoal? Se vocês quiserem, não precisa ficar digitando. A ideia aqui é a gente ter uma sala de aula virtual. Então, nós estamos numa sala de aula, só que à distância. Isso quer dizer que vocês podem falar, podem me responder pelo áudio, não tem problema nenhum, tá? Todos ouvindo agora, será? Esse Zoom, na versão que eu tenho aqui agora, ele limita a nossa reunião em 40 minutos, tá? Como eu falei, esse problema eu acho que já vai ser resolvido essa semana com esse outro dispositivo que eu falei para vocês, tá? Por essa razão que eu mandei 2 convites para vocês, porque eu quero ficar mais do que 20 minutos conversando com vocês, então eu mandei 2 reuniões, uma até às 7, 8 horas, mais ou menos, e a outra durante os tempos restantes, tá? Então, vamos tentar aproveitar ao máximo o tempo, tá? Nós já estamos em 24 pessoas, excelente. Ó, É só a Ana Beatriz que está com problema de me escutar? Professor, o senhor Oi. pode explicar novamente a diferença entre estágio e residência? Posso. Entre especialização e residência, você diz? Isso, falei errado. Posso sim, Pedro. Eu vou voltar e eu vou explicar tudo, tá? Então, ó, pessoal, o que é legal disso aqui, desse dispositivo, desse Zoom, tal qual alguns outros programas, é a capacidade que a gente tem de fazer a projeção da tela, né? Então, obviamente, todos vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Mas esse aqui é bacaninha que a gente consegue projetar a tela, tá? Então, olhem lá que bacana. Todos estão me escutando, pessoal? Me respondam aí, tá? Deixa eu só admitir todo mundo. Então, isso aqui ó, a gente consegue fazer, por exemplo, isso aqui, ó. O projeto, por exemplo, o slide que eu mostrei para vocês, né? Todos estão enxergando o slide bonitinho, né? A minha carinha aqui do lado e o slide ali, né? Pelo menos deveriam estar enxergando, senão eu vou morder a língua aqui depois de tudo que eu falei do programa, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos que tudo vai se resolver, né? E que bom que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Eu vou voltar agora para a aula. Então, o objetivo da nossa aula, essa aula que eu dei para vocês, é basicamente 2, na verdade, né? Eu gostaria que vocês entendessem, né, o que é a pós-graduação, tá? Então, esse é um ponto importante. Não adianta nada vocês entrarem, na minha opinião, na graduação sem pensar no futuro, né? Então, o que pode ser feito dali para frente, tá? Então, o principal objetivo era esse, era ilustrar para vocês as opções que vocês têm para seguir, tá? Eu posso fazer... eu vou deixar gravada a aula, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos, eu já estou salvando aqui e depois eu vou disponibilizar, tá? A Ana Beatriz acho que não está me ouvindo, então se alguém puder digitar para ela, fala que eu estou salvando a aula depois e não vai ter problema, tá?
e eu vou postar daí no YouTube. Então, o primeiro objetivo era esse, e o segundo, e mais importante, é que fazer de alguma maneira para que vocês se preparem para essas provas de pós-graduação, tá? É fundamental que vocês estejam preparados. E quando a gente fala em estar preparados para uma prova de pós-graduação, a gente tem que pensar basicamente em o que eu posso fazer durante a graduação que, de certa forma, vai facilitar o meu caminho para esse ingresso em uma prova de pós-graduação, né? Então, que tipo de etapas, que tipo de procedimentos vale a pena eu já pensar para que eu consiga, né, na pós-graduação resolver, ou melhor, que eu consiga aproveitar tudo isso para minha prova, tá? Então, primeira coisa, quando a gente conversa sobre pós-graduação, a gente tem que entender o que é a graduação, né? Então, isso é um ponto importante. Eu vou falando aqui, tá, pessoal? Em algum momento, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês simplesmente me perguntem, tá? Ou digitem aí. Eu, particularmente, prefiro que vocês perguntem em áudio, tá? Me ajuda bastante para eu não precisar ficar digitando aqui. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender é as principais diferenças entre cursos de graduação, tá? Primeira coisa, um curso superior, um curso de graduação é diferente de um curso técnico, né? Então, quando a gente pensa em odontologia, a gente pensa em um curso superior, né? Onde eu vou fazer um curso extenso que tem caráter de ensino superior. E muitas vezes nós temos cursos técnicos, né? Como técnico em enfermagem, técnico em eletricista, esse tipo de curso técnico, que não tem esse caráter de curso de graduação, né? Então, não tem o caráter de curso superior, tá? Então, esse é um ponto importante que vocês têm que ter em mente, tá? Curso técnico é diferente de curso superior. Então, uma vez que vocês entenderam essa diferença, a gente sabe, obviamente, que a odontologia se caracteriza, portanto, como um curso superior, tá? E o curso superior, por sua vez, ele pode se dar de duas maneiras. Nós temos cursos superiores em formato do que a gente chama curso do tipo bacharelado e curso superior que se caracteriza como um curso em licenciatura, tá? Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro ou que um não é superior. Os dois são cursos de graduação de nível superior. A diferença é que aqueles cursos onde você se forma em licenciatura, o foco, né, nesses casos é indicado para lecionar, né? Enquanto que o curso com caráter, com titulação ao final da graduação de bacharelado, ele visa a atuação do mercado de trabalho, tá? Então, aqui eu vou interromper para a gente conversar de novo. Então, esse é um ponto importante, tá? Diferenciar. Eu já autorizei todo mundo, pessoal, a entrar. Só falta Yasmin. Tem alguém que eu não autorizei? Então, esse tipo de diferenciação é importante, tá? Então, quando a gente fala em bacharelado, a gente visa a atuação no mercado de trabalho, enquanto que a licenciatura normalmente é para lecionar em ensino médio fundamental. Como vocês bem sabem, a odontologia não te dá a opção de você ter um título de licenciatura em odontologia, né? O curso de odontologia ele se caracteriza necessariamente com o título de bacharel em odontologia. Então, a odontologia se caracteriza como um curso superior do tipo bacharelado, tá? Então, todos vocês vão receber no seu diploma lá, bacharel em odontologia. Tudo bem? Ficou claro a diferença entre um e outro, tá? Eu digo isso porque alguns alunos me perguntam, professor, então odontologia não se caracteriza entre nem licenciatura, nem bacharelado? Então, na verdade, sim, se é um curso superior, tem que se caracterizar de alguma maneira. A questão é que a odontologia não fornece esse subsídio para que você se forme com a titulação de licenciatura, né? Então, alguns cursos conseguem. Então, por exemplo, a educação física, matemática,
letras, esses são cursos que podem sim ajudar durante essa graduação em licenciatura, tá? Ana Beatriz, eu vou já chegar no mestrado, do doutorado, tá? Eu estou tentando fazer uma sequência de graduação até a gente chegar lá na parte final, tá? Eu sei que às vezes eu falo demais, mas vai dar tudo certo. A gente vai chegar já em mestrado e doutorado, tá? Então, imagine que vocês escolheram, portanto, a odontologia. Imagine não, né? Vocês de fato escolheram. Então, a gente já sabe, portanto, que a odontologia é um curso de ensino superior, né? Então, não é um curso técnico, é um curso superior. E ainda é um curso superior onde eu recebo o título de bacharel em odontologia e não licenciatura, né? Isso por quê? Porque ele vai permitir uma atuação mais ampla no mercado de trabalho e não é o foco para a gente lecionar, né? Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, então quer dizer que se eu faço odontologia eu não posso dar aula? Óbvio que não, né? Óbvio que você pode. Nós vamos ver qual as etapas, né? De que maneira que a gente pode fazer para que a gente consiga ingressar nesse meio acadêmico, tá? Então, vão me acompanhando, pessoal. Então, vocês se formaram, vocês receberam o seu diploma, tá? E depois de 4, 5 anos, receberam o tão esperado diploma. E agora, né? Então, qual é a próxima etapa, né? Que tipo de curso eu devo fazer? Ou eu preciso fazer algum curso, tá? Então, primeiro ponto importante. Oi, o que está acontecendo? Eu estou acompanhando. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Alguns alunos não estão conseguindo acessar. Estou vendo aqui agora. Aqui nós estamos agora com 35 participantes. O que será que está tendo problema com isso? Mas eu acho que não tem muito segredo, né, pessoal, para entrar. Não sei por que estão com tanta dificuldade. Não sei, será que estão clicando no botão errado? Bom, Ivan entrou, Rafa entrou. E tem uma gata aqui miando do meu lado. Vai para lá, né? Bom, vamos continuar. Muito bem. Só um minuto, pessoal. Eu vou ter que eliminar essa gata daqui. Vai. Muito bem, todos online, todos me ouvindo bem? Vamos seguir. Aqui nós temos umas 5 gatas. Depois eu mostro um outro momento para vocês. Então vamos lá, pessoal. Então a gente, todos online.
Nós somos em 37. Muito bem. Então, pessoal, vamos imaginar que vocês terminaram a sua graduação e agora vocês querem fazer uma pós-graduação ou não. Então, o primeiro ponto é, eu devo fazer uma pós-graduação? Seja mestrado, seja especialização, seja o que for, é necessário? Né? Então, esse é um ponto, uma dúvida que vocês podem ter. Então, o primeiro ponto, não é obrigatório, tá? Você pode se formar e abrir um consultório, você pode se formar e prestar concurso da prefeitura, pode se formar e herdar um consultório de parentes, seja lá o que for. A questão é que vocês não podem, não é uma exigência. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não é obrigatório fazer uma pós. Minha opinião pessoal, como eu sempre digo para vocês, eu acho que tem que fazer, né? Então, de qualquer maneira, seja um mestrado, seja um doutorado, seja uma especialização, é importante que vocês façam, é importante que de alguma maneira vocês se especializem, vocês ganhem conhecimento, tá? Não porque isso é exigência, mas porque o próprio mercado vai selecionar em algum momento, né? Então, esse é uma dica importante que eu dou. Então, independente do que você vai fazer da sua vida, se você vai para serviço público, se você vai abrir consultório, se você quer dar aula, se você quer trabalhar em outros consultórios de terceiro, eu acho importante vocês pensarem em uma pós-graduação, tá? Isso é importantíssimo, tá? Como eu falei para vocês, é uma coisa que vai agregar muito, né? Seja na sua prática clínica, seja em qualquer tipo de vivência que vocês terão, tá? Nós temos ainda mais 10 minutos para essa reunião e aí eu vou abrir aquele outro link da outra reunião e aí nós teremos mais 40, tá? Então nós vamos ficar 1h20, 1h30 mais ou menos. A questão é, você se formou, decidiu que você precisa fazer uma pós, né? O que eu faço? Né? Será que eu faço uma especialização, como o Pedro me perguntou, né? Uma residência ou um mestrado? Ou será que eu não faço nenhum desses? Será que eu faço, por exemplo, um curso curto, um aperfeiçoamento, um curso de fim de semana? Tá? Então vamos pensar no seguinte. Aí tá, eu já vou responder você, tá, Natália? Então, o primeiro ponto é focar o que você tem de pretensão, né? Então, o que você busca com a sua profissão, né? Então, você tem pretensão de dar aula, por exemplo? É uma coisa que você busca com o curso ou você se vê dando aula depois de formado? Se essa é a sua ideia, se você tem um sonho de dar aula, sem dúvida alguma, eu optaria por pensar em fazer um mestrado e posteriormente um doutorado. Né? Isso por quê? Porque essas pós-graduações que são consideradas do tipo stricto sensu, né, que inclui mestrado e doutorado, apesar de não ser obrigatória para quem queira dar aula, ou seja, se você não vai dar aula, você pode fazer do mesmo jeito. Mas o foco, o objetivo é a área acadêmica, né? Então, por exemplo, o mestrado, ele vai te ensinar a lecionar. Então, aí você se forma com o foco, né, de você aprender a montar a aula, de você aprender a desenvolver linhas de raciocínio. Então, tudo isso, por mais que não seja fundamental, né, não é exigência, como eu falei, para quem vai fazer o mestrado, faz muito mais sentido você fazer se você pensa em seguir a carreira acadêmica. Tá? Agora, se não, se o seu foco não é dar aula, você se formou em odontologia porque você pretende
fazer um concurso público, passar na prefeitura, ou você pretende abrir um consultório, montar uma clínica. Então, o seu foco não é mais a área acadêmica. O que você pensa já é, nesse caso, por exemplo, uma clínica, né? Então, atender paciente, fluxograma de clínica, e enfim, é esse o que você procura com o curso. Então, se esse é o seu foco, aí a gente tem que considerar pós-graduações do tipo lato sensu, tá? Então, você tem que considerar uma especialização ou uma residência, tá? Novamente, você pode dar aula e fazer especialização, assim como você pode não dar aula e fazer um mestrado. Nenhum dos dois é exigência para o outro. A questão é o que faz mais sentido, o que é lógico, né? Então, é essa a ideia que eu quero passar para vocês hoje. Então, primeiro ponto. Todo curso que você faz após se formar, ou seja, após a graduação, tem caráter de pós-graduação. Essa pós-graduação, por sua vez, ela pode ser do tipo lato sensu ou do tipo stricto sensu. Quando a gente pensa em stricto sensu, a gente pensa basicamente em mestrado, em doutorado, naquelas pós-graduações que visam a área acadêmica, ou seja, ensinam a fazer pesquisa, ensinam como dar aula, obviamente sempre com foco em odontologia. Enquanto que as pós-graduações do tipo lato sensu, elas visam o aprimoramento da prática clínica. Então, aqui a gente inclui especialização, residência. Eu já vou entrar na diferenciação entre uma e outra aqui, tá? Mas é importante ficar claro que nós temos esses dois blocos, tá? Então, uma pós com uma característica e uma outra pós com outra característica. Isso não quer dizer que para fazer mestrado, necessariamente você precisa ser professor. Assim como você pode fazer uma especialização e dar aula. Ficou claro isso, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar até agora? Eu posso? Então, muito bem. Excelente. Alguma dúvida, por enquanto? Se ninguém tem nenhuma dúvida, nós temos mais 4 minutos para essa reunião e aí eu já inicio a outra. Naquela outra reunião eu vou focar na diferenciação no formato entre especialização e residência, tá? Então, só recordando tudo que a gente viu até agora, né? Então, nós temos, como eu falei, cursos de graduação do tipo bacharelado, e aí depois que você se forma, depois que você conclui a sua graduação, nós pensamos em cursos de pós-graduação. Esses cursos de pós-graduação, eles podem ter dois formatos, né, dois caráteres. Aquele curso do tipo lato sensu e cursos ainda do tipo stricto sensu, tá? Eu estou salvando tudo, pode ficar tranquilo, tá, Raíza? Então, quando a gente pensa em lato sensu, novamente, eu penso naquelas pós-graduações que vão focar a minha aprimoramento de prática clínica. Então, vão focar a minha prática clínica. Isso, obviamente, dentro da odontologia. Enquanto que a pós-graduação do tipo stricto sensu, ele compreende o que? Programas de mestrado e doutorado. Então, nesse caso, são pós-graduações que visam normalmente a carreira acadêmica, né? Então, isso é bem diferente um e outro, tá? É isso que eu quero que fique claro. Novamente, não é porque você faz um que necessariamente você não pode fazer o outro. Isso não tem nada a ver, né? Até uma coisa que eu conversei com vocês, a maioria dos professores de vocês, mesmo que tenham feito o mestrado, tem também uma especialização em uma ou duas áreas. Eu já vou chegar nessa questão de número de áreas que a Natália me perguntou, tá? Aí, pessoal, quando a gente pensa em lato sensu, ou seja, naquela prática clínica, né, naquele aprimoramento da minha prática clínica, eu tenho dois tipos bem distintos de pós-graduação. Eu tenho o que a gente chama de especialização e o que eu chamo de residência, tá? Então, essas duas, por mais que as duas sejam pós-graduações,
as duas sejam pós-graduações lato sensu, ou seja, que visam o aprimoramento dessa prática clínica, elas são diferentes em alguns aspectos importantes. E isso tem que ficar claro para vocês. Eu não quero que durante a aula vocês saiam achando que uma é melhor que outra. Eu já vou explicar a principal diferença entre elas, tá? Mas é fundamental que isso fique claro. Tudo bem, pessoal? Eu vou estar encerrando o tempo, já são 10 para as 8, tá? Eu vou encerrar esse bloco. Lá no grupo tem o outro link, tá? Para outra reunião. Eu peço desculpa para quem entrou agora, né? Mas o nosso tempo ele está encerrando, então só que como eu falei, eu quero ficar todo o horário de aula com vocês, pode ser assim. Então eu vou encerrar essa e vou iniciar a outra naquele outro link. E obviamente eu vou continuar da onde a gente parou aqui, combinado? Então eu estou encerrando, vou salvar essa parte, fiquem tranquilos.